Olá pessoal, hoje o nosso vídeo terá como tema central os efeitos patrimoniais do casamento. Será que você já parou para pensar sobre isso? Quando um casal decide se juntar, decide juntar as trouxas, a primeira coisa com que ele se preocupa, sem dúvidas, é com a organização da festa, com a organização da casa, com a escolha do apartamento que eles irão alugar ou financiar. Por outro lado, na maioria das vezes, e infelizmente, ele acaba se esquecendo do principal. Entender o que o casamento representa juridicamente para a vida patrimonial de ambos os cônjuges. O casamento não deixa de ser um contrato, e como todo contrato, é extremamente importante que as partes contratantes entendam a totalidade dos compromissos que estão assumindo através do instrumento. Será que você já pensou em assinar um contrato de compra e venda de um imóvel sem antes ler todas as cláusulas e entender todas as obrigações que está assumindo? Eu acho muito difícil. Então, por que a gente tende a tratar o casamento de forma diferente? O casamento é o maior contrato que você vai celebrar na vida e ele atinge diretamente o patrimônio dos cônjuges. Mas o que pouca gente sabe é que o casal ele tem plena liberdade para definir a extensão dessa interferência. Ou seja, o casal ele é livre para definir se o fato dele ter se casado vai interferir muito ou pouco nos bens que cada um possui ou vem a possuir. E essa modulação da extensão dos efeitos patrimoniais do casamento se dá através da escolha do regime de bens. E o regime de bens nada mais é do que um conjunto de regras que determina como vai se comportar a vida patrimonial do casal após o casamento. E existem diversos regimes de bens possíveis, ou seja, existem vários conjuntos de regras diferentes que estão disponíveis para os casais escolherem um dentre eles. Os regimes mais conhecidos são a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a participação final nos aquestos, a separação convencional de bens e a separação obrigatória de bens. Cada um deles possui regras específicas e, a depender da escolha feita pelo casal, os bens de um se tornarão dos dois ou não após o casamento. A escolha do regime de bens deve ser feita antes do casamento ser realizado. Por isso, conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira sobre o regime que melhor se adequa ao plano de vida de vocês deve ser uma atitude prévia, anterior ao casamento civil. E uma vez escolhido de forma consciente o melhor regime, o casal deve celebrar um pacto antinupcial se houver necessidade. E aí você me pergunta, como assim, Sofia, se houver necessidade? É porque o nosso sistema jurídico adota um regime de bens supletivo. Isso significa que, se o casal não celebrar um pacto antinupcial prévio ao pedido de habilitação para o casamento civil, por uma determinação da lei, vai ser aplicado àquele casamento o regime da comunhão parcial de bens. Veja que, ainda que você não queira enfrentar esse assunto e conversar com o seu parceiro sobre isso, algum regime vai ser aplicado ao seu casamento e ao seu patrimônio. E nesse caso vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Então, na prática, quando o assunto é regime de bens, o não escolher já é uma escolha. E a omissão significa que você está optando pelo regime da comunhão parcial de bens sem nem ao menos entender quais são as suas regras. Então, a primeira orientação que eu dou aos casais que desejam dar esse passo a mais no relacionamento é: antes do casamento, procurem um advogado especialista para entender quais são as regras de todos os regimes de bens para que vocês consigam fazer uma escolha consciente. E isso, ainda que o regime da comunhão parcial de bens pareça ser o mais atraente. Tudo para evitar conflitos no futuro. Então, se você já entra na situação conhecendo desde o início a extensão dos seus direitos e dos seus deveres, se alguma situação, problema acontecer lá na frente, sem dúvida você vai estar mais preparado para enfrentá-la ou até mesmo evitá-la. E aí vamos supor que um casal seguiu a minha orientação e, após a consulta jurídica, observou que o regime de bens mais adequado para ele é um regime diferente da comunhão parcial de bens e que ele precise elaborar um pacto antinupcial para que essa escolha seja aplicada na vida real.
O que é que esse casal deve fazer? Primeiramente, ele deve procurar um cartório de notas e elaborar um pacto antinupcial por meio de escritura pública. Nesse instrumento, o casal ele vai declarar qual é o regime de bens que deseja, que pode ser um dos que eu falei anteriormente no início do vídeo, ou até mesmo um regime misto, misturando regras de 2 ou mais regimes. O casal ele também vai poder incluir nesse pacto disposições existenciais, que são algumas regras relativas à convivência e ao dia a dia do casal. Por exemplo, ele pode prever regras relativas à forma como eles vão educar os futuros filhos, ou podem prever o compromisso de pagar uma indenização em caso de traição, dentre outras possibilidades, como até mesmo o compromisso de participar de uma terapia de casal antes de se decidirem pelo divórcio. Uma vez feito o pacto antinupcial por meio de instrumento público, esse instrumento deve ser apresentado pelo casal ao cartório de registro civil do casamento no momento em que ele for fazer o pedido de habilitação para o casamento civil. E após a celebração do casamento civil, o pacto antinupcial também deve ser registrado no cartório de registro de imóveis, com o intuito de que ele consiga produzir efeitos perante terceiros e não apenas entre o casal. E para finalizar, se você ainda está em dúvida sobre como abordar o seu parceiro ou a sua parceira sobre esse assunto, você precisa ter em mente que o regime de bens ele vai muito além de uma eventual partilha em caso de divórcio. Se você se preocupa com o regime de bens, isso não significa que você está antevendo o divórcio, de forma nenhuma. É o regime de bens que vai determinar, por exemplo, a responsabilidade sobre as dívidas que cada um de vocês vai assumir. É ele que vai determinar também a forma como a sua herança ou a herança do seu parceiro vai ser partilhada, vai ser dividida no momento em que um de vocês vier a falecer. E é ele também que vai determinar como vocês vão administrar esse patrimônio durante o casamento. Será que você vai poder alienar imóveis sem a anuência do seu parceiro, do seu cônjuge, ou você vai precisar desse consentimento? Será que você vai poder fazer doações sem o consentimento dele ou não? Então, tudo isso vai ser regido pelas regras do regime de bens escolhido. Então, fica a dica. E se você acha que esse vídeo te ajudou em alguma coisa, curte, compartilha com seus amigos e não deixa de acompanhar o nosso canal.